estudo das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o amigo de todas as horas, o amparo, a proteção, o auxílio, que possamos em Teu nome, Senhor, contarmos com amparo, direcionamento de amigos bondosos, a Dona Emília Santos, o tio Rolandinho, a tia Bebel, meu pai, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes e tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar o estudo desta noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos dar sequência ao capítulo Reencarnação e nós vamos dar continuidade àquilo que havíamos colocado. Vamos lá. Olha que interessante que nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Por que nós precisamos entender isto? Porque a gente vai compreender situações e realidades. O corpo espiritual, ele não é reflexo do corpo físico. É o corpo físico que o reflete. Então, tudo que existe no corpo físico existe no corpo espiritual e existe no corpo mental. Vamos entender. Tanto quanto ele, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. Por que nós estamos colocando isto que é importante compreendermos? No corpo espiritual existem órgãos, existem aparelhos, existem sistemas nervoso, sistema glandular, enfim, existe tudo que existe a nível físico. Mas olha que interessante, que é importante que nós coloquemos e compreendamos. Na esfera imediata ao trabalho do homem após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência. Eu coloquei em azul porque é isso que nós temos que entender. No plano espiritual, quem faz as vezes do corpo físico é o corpo espiritual. É o corpo do plano espiritual. Se nós formos acima, o corpo que faz as vezes é o corpo mental. Então a gente precisa entender. Quando a gente forma pelo desencarne o corpo espiritual, ou melhor, o corpo espiritual vai se reformulando, forma-se naturalmente o duplo etérico, que fará com que exista fluido vital, exista ectoplasma para o corpo espiritual e para o corpo mental. Com sua estrutura eletromagnética, algo modificado. Então, o corpo espiritual, nos fala André Luiz, nesse livro Evolução em Dois Mundos, na área da digestão e na área da sexualidade, ocorrem modificações, tanto no plano inferior quanto no plano superior. Nas colônias, ele é atenuado, ele se torna mais tênue, estes dois centros vitais, mas nos planos inferiores ele se torna muito denso. Vamos ouvir perguntas. Na obra de Kardec, né, no Livro dos Espíritos, a gente vê Kardec diversas vezes perguntando aos espíritos sobre o espírito. Se o espírito isso, se o espírito aquilo. Já na obra de André Luiz, Emmanuel, a gente tem esse enfoque do corpo espiritual, do perispírito. Talvez é essa a dicotomia, a diferença que as pessoas não entendam, que eles estão falando de coisas diferentes, falam que Chico Xavier contraria Kardec. Eles não entenderam. Na verdade, na obra de Kardec existe sim a ideia de corpos que não estava bem explicitada, o momento não era aquele, mas o espírito que não é imaterial, ele é incorpóreo, nos fala André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade, ele é formado pela matéria, mas matéria quintessenciada, por partículas, por ondas, enfim, por tudo que se nós poderemos entender. Existe uma evolução. E os corpos que vão ganhando e perdendo corpos. O que eu vou mostrar aqui é importante. Eu estou trazendo isto para que fique saliente uma coisa interessante. Olha que interessante. No livro Evolução em Dois Mundos também, cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na recorporificação, ou seja, no retorno ao corpo físico, a gente tem particularidades na esfera física. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre, em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta guarida, podem plasmar por si ou com a colaboração de instrutores o corpo.
interferindo nas essências cromossômicas. Olha o que ele está nos colocando. Ocorre a fecundação. Os espíritos mais elevados, categoricamente mais elevados. O que acontece? Ele tem uma ligação sutil. Ele tem uma vinculação. Ele está totalmente atrelado, ele está totalmente diminuído de tamanho, os corpos que ele possui? Ainda não. Ainda não, ele é elevado, ele continua as suas atividades. Vai se aproximando o nascimento, a gestação se vai se complementando, aí ele vai se aproximando, vai se intensificando a ligação e vai diminuindo o corpo espiritual de tamanho, que eu vou relatar porque é importante compreendermos este processo da reencarnação e da desencarnação. Os espíritos inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo o monodeísmo tiranizante, ou seja, só tem uma única ideia, o mal, o prejuízo, entram em contato com as organizações femininas a que se agregam, experimentam a partir daí o quê? Experimentam o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno da ovoidização. Olha que é interessante o que está colocando. O espírito que naturalmente é inferior, quando ocorre a fecundação, ele vai ter uma vinculação e naturalmente o corpo dele vai definhar, o corpo espiritual, vai ocorrer um fenômeno de ovoidização, sendo atraídos ao vaso uterino, em circunstâncias adequadas para a reencarnação, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Por que eu trouxe isso aqui e frisei? Definhamento do corpo espiritual. Porque todos os elevados, os medianos, os inferiores, precisarão no momento próximo à reencarnação, no momento muito agora ligado ao nascimento daquele corpo, no orbe físico, ocorrer a ovodização. Uns têm uns dias antes, outros alguns meses antes. E o normal, contamos entre ambas as classes, contamos milhões de espíritos medianos. E aqui está retratado a reencarnação de Segismundo, que é um espírito mediano. Nos 9 meses da gestação, ele estará na fase infantil. Na fase infantil. E se aproximando à reencarnação, ele agora vai tomar a forma de um ovo. Mas eu preciso mostrar o que significa a forma de um ovo. Eu preciso mostrar, precisa ficar bem claro o processo da reencarnação. Olhe lá, continuemos. No livro Libertação. E se consultarmos estes esferoides vivos, que são os ovoides, então todos nós, em reencarnando, vamos dias, meses, ou durante a gestação toda, o nosso corpo ficará na forma de um ovoide. Então ele está perguntando, se nós fizermos uma consulta a eles ouvir-nos-ão? Possuem capacidade de sintonia? Pergunta agora André Luiz Agúbio. Perfeitamente, registram os apelos. Incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos, que perderam. Então olha lá o que eu estou colocando que é importante. Eles perderam o corpo espiritual e o duplo etérico. Os ovoides perdem o corpo espiritual e o duplo etérico. Perderam os veículos mais densos. Por que eu estou mostrando isso? Porque todos nós, em retornando ao cenário material, estaremos agora sem o corpo espiritual, que será novamente formado, e sem o duplo etérico, que era condizente ao plano em que ele se encontrava. Se categorizam em conta de fetos ou amebas espirituais. Nós estamos entendendo? O corpo mental deles está na forma de uma ameba ou um feto mental. O corpo espiritual está morto. O duplo etérico está morto. Então ele está, o corpo espiritual, na forma de um feto. Muito bem. Mobilizáveis por entidades perversas ou rebeladas. Por quê? Porque eles não têm comando sobre si mesmos. Eles têm uma única tônica, o mal, a vingança.
e aí eles são comandados. Muito bem, eu trouxe isso para que a gente entenda. Chegará um momento na gestação em que todos nós estaremos nesta condição. Dias, meses ou durante toda a gestação. Vamos lá, continuemos. Então, olha lá. Esses ovoides são o que mesmo? Amebas ou fetos mentais. O corpo mental está nesta forma. Eles perderam os veículos mais densos. Perderam o duplo etérico e perderam o corpo espiritual. Vamos lá, continuemos. Olha o que nos fala André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente, ou seja, todos nós, classe média, no plano espiritual, Segismundo, caracteriza por ser um espírito na evolução mediana, são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam. Então, olha lá, espíritos medianos são levados a estas estufas que nós fizemos aqui, a estes hospitais, escolas, e o que eles fazem mesmo, essas instituições hospitais, que fazem com que eles se adormeçam por períodos variáveis. Alguns 9 meses, alguns 1 ano, alguns períodos antes da reencarnação na Índia, na China, eles dizem que o espírito se fica por 1 ano nessa condição. Olha lá que interessante. A fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento. Então eles ficam na forma de um ovo, para depois se justaporem ao óvulo que será fecundado. Então fica do tamanho de um ovo mesmo. O que aconteceu? Perdeu-se o corpo espiritual, perdeu-se o duplo etérico. O corpo mental está nesta condição e tem toda a planificação, tem todo o esboço que foi agora delineado na espiritualidade, para que ele agora dê as ordenações, para que se forme nesta reencarnação, corpo físico, duplo etérico e corpo espiritual. Então é isso que acontece, em base de sonoterapia. Então a pessoa dorme durante esse processo, dorme. Então vamos entender mais, que eu preciso aclarar este assunto mostrando a similitude que ocorre. Olha o que nos fala André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. O seio maternal é um vaso anímico de elevado poder magnético. Então olha lá o que ele está dizendo. Ou molde vivo destinado à fundição e refundição das formas. Formas físicas, do duplo etérico e do corpo espiritual, das formas. Então, o que ele acontece? Ele tem agora a capacidade de levar a expansão a este ovo mental, para que forme o corpo espiritual, para que forme o duplo etérico, para que dê as bases de formação e de delineamento do corpo físico. Ao sopro da bondade divina, este vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso, no tempo e no espaço. Então nós nos localizamos no cenário material, no tempo e no espaço, para que nós, a partir da glândula pineal, possamos nos localizar. Mas é isso que é importante, é reformulado, é refundido a estes corpos, como a terra que engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Então, o que vai acontecer é que isso aqui vai se vincular às mães grávidas num período, volto a frisar, isso ocorrerá no ser mais evoluído, alguns dias antes do nascimento, da gestação se completar, outros durante a fecundação toda, outros alguns meses antes. Tudo depende da evolução do espírito. Mas o importante é que nós queremos mostrar essa semelhança. E é isso que André Luiz agora vai se reportar novamente, vai perguntar a Alexandre. Olha que interessante. Ó, disse eu, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? A reencarnação não é um fato semelhante à morte física na crosta? Alexandre sorriu e aqueceu. Sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal
como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Ou seja, a gente não morre, o que morre são estes corpos. Então, olha o que acontece, a gente, quando enterra um corpo, a gente não está enterrando ao corpo físico apenas. Está enterrando também o duplo etérico, que pode ter uma sobrevida, dependendo da quantidade de energia que é possível que ele possua. Então vamos entender ainda, concluindo este assunto, fechando esta ideia. Olha como nos fala André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. Olha lá. Para o desligamento, então a pessoa está desencarnando. Não é semelhante? Vamos ver. Existem 3 regiões orgânicas fundamentais, 3 centros vitais. O centro agora vegetativo, ou o centro agora o plexo solar ou gástrico, ligado ao ventre, sede das manifestações fisiológicas. Então os 3 últimos e os 3 principais são esses. O centro emocional, ligado agora ao coração, a zona dos sentimentos e desejos, situado no tórax. E o centro mental, mais importante, situado no cérebro, ou seja, na glândula pineal. Com o desatamento, extravasava, então está desencarnando, Dimas está desencarnando. Extravasava o que mesmo? Substância leitosa, extravasava ectoplasma, fluido vital. Na fossa romboidal, quebrou-se alguma coisa e chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo a vasta porção de substância leitosa. Então, olha lá, é formado um novo corpo espiritual quando retornamos, tendo como origem, como base, o corpo físico que nós estamos deixando. Então vai sendo formado com este ectoplasma, com esta agora chama violeta dourada que está agora no centro, na glândula pineal, vai se formando um novo corpo. E o novo organismo ressurgia. E o novo, com a coesão dos átomos das novas dimensões vibratórias. Então, a estes átomos que irão compor o corpo espiritual está numa base, numa dimensão vibratória diferente. O cordão luminoso ficou ligado até o dia imediato. Poderá este espírito partir conosco quando? Findo agora o enterramento dos envoltórios pesados. Eu coloquei frisado aqui. Então, quando aqui desencarna, em muitas pessoas desencarna o corpo físico, morre o duplo etérico. Em muitos. Em outros, o duplo etérico tem ainda remanescentes e vai ser vampirizado. Alguns fluidos vitais aqui, o ectoplasma, serão utilizados pela pessoa para que ela tenha lucidez, se ele tiver amparo. Outro vai ser agora vampirizado. Olha como ele fala. Foi cortado o liame final, ou seja, o cordão luminoso. O cordão do centro agora cerebral, do centro cerebral. E depois, através de passes magnéticos, extraiu-se todos os resíduos de vitalidade. Então, o que foi feito? Retirou-se toda a energia do duplo etérico. Isso volta à fonte de origem. Volta ao fluido cósmico universal. Vai ser agora a base para formar outros corpos, outros elementos, enfim, terá a sua utilidade. Então, neste momento, no caso específico, morreu o corpo físico e morreu o duplo etérico. Em todos os casos são assim? Não. Em muitos casos, o duplo etérico perdura por um tempo. No suicídio, de uma morte, às vezes, violenta, uma morte repentina, que não exista o amparo. Existindo o amparo, isso aqui é desfeito. Isso aqui é desfeito e aí ocorre o processo. Então, o que nós temos que compreender é semelhante. Eu vou reencarnar. Morre no mundo espiritual, chega no momento, espírito mediano, morre o corpo espiritual e o duplo etérico, para que ele forme um outro duplo etérico e um outro corpo espiritual e um novo corpo físico. Desencarna a pessoa, morre o corpo físico e o duplo etérico, e vai ser formado um novo corpo espiritual em outras bases, tendo como origem, como base mental, o corpo físico que nós estamos deixando. Então, é semelhante o processo, só que é muito mais difícil o processo da reencarnação.
O processo da desencarnação é algo quase que são os técnicos que fazem este processo do religamento e do desligamento. Muito bem, mas é mais simples o retorno. É mais fácil agora o espírito se desvincular. Mesmo os espíritos inferiores que ficarão presos por um tempo, mesmo aqueles espíritos inferiores que ficarão retidos, é um processo mais fácil de se estabelecer. Vamos ouvir perguntas. Nós vemos na reunião mediúnica, né, uma grande porcentagem de espíritos que nem sabem que desencarnaram. Isso é uma comprovação de que morrer é tão simples, tão fácil, que nem se percebe? Sim, e a pessoa fica tão presa à contingência material, não é que ele plasma, é que ele está afeito mentalmente a um condicionamento, a uma auto-hipnose e está vinculado aos apetites e as aventuras materiais que ele nem se desligou. Ele começa a achar justificativa. Eles não estão me respeitando, eu estava doente, eles não estão me respeitando, eu estava sem dinheiro, ou eles estão usurpando, fazendo de forma indevida e ele está revoltado, ou ele está ainda vinculado a uma realidade em que ele esteve vivendo plenamente de aventuras, de ilusões, que fez com que ele ficasse atordoado. Então, efetivamente, o espírito mentalmente está condicionado à vida material. Está condicionado, inclusive, nas suas recompensas. Ele acha que aqui é o lugar em que a razão maior da nossa vida é aqui. Que tudo que está vinculado à materialidade é para ser vivido, é para que nos dê a saciedade, é que nos dê o prazer, é que nos dê agora orgulho, nos traga vaidade. Então a pessoa, enquanto não se entender como espírito, que possui um corpo espiritual, que possui um corpo físico, ambos irão deixar de existir uma hora. Primeiramente o corpo físico, depois em evoluindo o corpo espiritual e depois evoluindo o corpo mental. Chegará um momento em que seremos espíritos puros, sem os corpos outros, para que nós estejamos mais, não livres, mas em condições de ajudarmos mais e melhor. Mas vamos ver agora as ideias que agora continuam com André Luiz de outra forma. Vamos lá. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que o meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe, bem-humorado, então, mais forte? E acariciando-lhe a face, acrescentou, você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Então a gente precisa entender, é um lugar agradável? É um lugar ainda elevado? Não, mas é o lugar que nós necessitamos, merecemos, e com a nossa agora, o nosso brio, com a nossa conscientização, com o nosso senso de responsabilidade, a gente precisa entender todo o malefício, todos os problemas que eu promovia ao planeta, às pessoas, e não me aproveitei das circunstâncias, eu preciso agora me aproveitar corretamente, reparar os meus erros, refazer caminhos, aproveitar-me das oportunidades para que eu cresça. Então é uma oportunidade abençoada que nós temos que ser agradecidos, como nos fala Emmanuel, é quase uma graça divina. Voltar a um novo corpo, com esquecimento, ainda que não pleno, com esquecimento, tendo toda uma ajuda para que a gente possa sair-se a contento do ar, do corpo, da família, da escola, das oportunidades que todas visam o nosso progresso. Então, enquanto a gente não compreender que são oportunidades abençoadas, para que a gente vá podendo se elevar, podendo se desapegar, podendo se desatrelar, podendo dar um outro sentido à sua vida, a gente não terá utilizado devidamente a vida. Porque a vida não é o bom e o mal, o certo e o errado. A vida são experiências, para que a gente vá agora podendo conceber coisas verdadeiras, não coisas irreais, que a gente achou que estava certo ou estava errado. São parâmetros materiais que terão que ser suplantados, para que eu olhe a vida de uma outra forma.
Os parâmetros materiais são não pequenos, são ilusórios, necessários ao momento, mas que não podem continuar a nos distrair. Sim, falou Segismundo Arquejante, estou grato, não se esqueçam de mim, com o auxílio necessário. Então, ele está solicitando esta ajuda. Então, ele está aparentemente grato. Será isso real mesmo? Será que isso é verdadeiro? Olha o que ele vai nos trazer, que é importante fazermos esta avaliação em todos os instantes da nossa vida. Ainda que eu saiba que aqui não é a maior maravilha, é o lugar que eu mereço, que eu faça com otimismo, e o meu otimismo não passe pelas soluções materiais, pelas recompensas materiais, pelas aventuras apenas exteriores. Porque eu me alegro com isto aqui, eu estou me iludindo. Mas se eu entender que tem uma finalidade agora para que eu cresça, para que eu veja e olhe a vida sob o prisma espiritual, são outras as buscas, outras as referências. Olha como é que vai acontecer a conversação que vai agora se intensificar. E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura: não asile o monstro do medo no coração. Em todas as circunstâncias da vida, a gente precisa avaliar e ter grandeza para encarar a circunstância. Deixar que o medo agora não apenas nos apequene, mas também nos leve um transtorno, um desespero, é porque a gente não entendeu. A vida tem outros objetivos. A vida tem um objetivo de nos levar à melhoria, ao crescimento. Será que eu estou me aproveitando? Não. Quando eu estou amedrontado é porque eu estou com medo de perder alguma coisa. E o que eu vou perder não é meu. A gente tem que ter essa noção. A gente não perde nada que é nosso. Então vamos buscar os bens que não estão sujeitos a perdas e ganhos. São os bens do espírito, imorredouros, imortais. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale de tudo o que constitua dificuldade em seu íntimo. Então ele está agora externando um receio. Então agora mostre, faça uma catarse. Fale dos seus medos sem agora ficar inibido. Fale realmente. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Então, o que é a morte e o que é a reencarnação? São apenas mudanças de plano. A gente continua a viver. O que nós temos que ter é essa certeza. E eu estarei em locais condizentes àquilo que eu fiz. E estarei, a partir daí, merecendo aquela ou aquela outra circunstância. Porque é o que eu fiz por merecer. E estarei entre iguais à minha própria pessoa. Isto que a gente precisa ter tranquilidade. Então, que você agora lembre, se você vai mudar de plano, fazendo agora a vinculação com o óvulo que será fecundado, você vai se vincular e se vinculando vai ficar atrelado a este corpo, porque ele pertence à classe mediana de evolução dos seres espirituais. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Olha o que ele está nos colocando que é importante. Então, pensamento puro, de confiança, de certeza, de convicção, de que tudo ocorre para o nosso crescimento. Tudo que nos chega é para nós agora podermos mostrar uma confiança, mostrarmos agora uma credulidade, mostrarmos esta convicção e entendermos o Pai sabe o que é melhor a cada um de nós. Olha como ele continua para que a gente entenda o que está colocado aqui. O instrutor deixou cair algumas lágrimas e conversou, o interlocutor melhor, deixou cair algumas lágrimas e conversou com esforço. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. Então agora ele vai mostrar um aspecto interessante que Alexandre vai nos dar elementos para que possamos aprofundar. Olha o que ele está colocando. Ele era um homicida. Ele era um homicida.
E aí o que ele fez? Uma obra de socorro nas proximidades. Olha o que ele fez. Ele fez isso daqui. Uma obra agora, uma colônia agrícola ao derredor de nosso lar. Ele agora passou a ajudar, após se conscientizar, após agora se arrepender, após agora estabelecer parâmetros para o seu crescimento, ele fez com que houvesse agora uma colônia agrícola onde seres que poderiam, após a sua recuperação, estar em nosso lar, ou seja, tem potencial para estarem lá. Ninguém está de forma privilegiada, aqui ou acolá, é mérito. É capacidade de assimilar o